Olá, mais uma vez, boa tarde a todos que acompanham aqui o Relatório Reservado e os nossos bate-papos sobre política, economia. Cláudio, já vou começar rapidamente te pondo na fogueira. O primeiro tema que a gente tratou aqui foi justamente a questão militar, logo após a vitória do Lula nas eleições, quando já começaram aqueles bloqueios nas estradas e, em seguida, os acampamentos em frente aos quartéis. Aí eu queria te perguntar agora como é que nós podemos abordar isso depois, passados esses 2 meses, tendo já passado também a posse do Lula e já com uma atuação a ser analisada do ministro da Defesa, José Múcio, para alguns uma atuação positiva, para outros uma atuação tímida. Como é que você vê essa atuação do José Múcio e essa questão militar agora já com o Lula presidente da República? Salve, João. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos assinantes do Relatório Reservado. De fato, é importante a gente voltar ao tema agora. A gente tratou dessa questão logo após o segundo turno das eleições e passados exatos 2 meses, é relevante, oportuno a gente analisar o que aconteceu, ou melhor, o que não aconteceu. Isso eu me refiro especificamente a uma questão que foi a abordagem dos militares em relação à abordagem das Forças Armadas em relação às manifestações de apoiadores do presidente Bolsonaro, do agora ex-presidente Bolsonaro, na porta dos quartéis. O assinante vai lembrar, quem nos acompanha vai lembrar, e a gente ressaltou muito esse ponto na edição que fizemos logo após o segundo turno, de que a postura dos militares seria de se manterem afastados da cena dos protestos, a não ter nenhum tipo de participação, de intervenção, de ingerência do ponto de vista da gestão da segurança, que pudesse ser reinterpretada pelos seguidores do Bolsonaro como qualquer tipo de apoio, qualquer tipo de aceno de simpatia, de alinhamento aos protestos. E, de fato, foi o que aconteceu. As Forças Armadas não tiveram nenhum grau de ingerência, apenas acompanharam, e ficou claro que a estratégia era de deixar que os protestos, uma aposta e uma estratégia de deixar que os protestos se dissipassem por si só, perdessem fôlego por si só. E ontem mesmo a gente via, por ocasião da posse, vários vídeos nas redes sociais de manifestantes do Bolsonaro que passaram, manifestantes e apoiadores que passaram esses últimos 2 meses na porta do quartel-general do QG do Exército em Brasília, se desmobilizando, acampamentos sendo desmontados. Então a gente vê esses movimentos se dissipando aqui e acolá em capitais do Brasil por si só. E aí você citou, então essa é uma postura das Forças Armadas que a gente ressaltou lá atrás e ela foi mantida ao longo desses 2 meses. E ao longo do período de transição, assim que o presidente eleito Lula, o presidente Lula nomeou sua equipe de transição para a área de defesa, a gente precisa colocar foco e avaliar a postura do ministro José Múcio, ministro que assume uma pasta sensível num momento bastante delicado. Talvez seja o momento mais sensível no que diz respeito às relações institucionais envolvendo as Forças Armadas desde a reabertura, desde 1985. E o ministro José Múcio, nesse período de transição, com relação a 2 pontos principais, um que a gente já começou abordando, que era a presença dos manifestantes na porta dos quartéis, pedindo intervenção militar, pedindo golpe, enfim, todo o playlist de reivindicações que a gente se acostumou a ouvir e acompanhar nos últimos 4 anos. Então, esse um ponto delicado, importante, que precisava ser administrado logo na partida ou antes da posse, já nesse período de transição. Um era a gestão das manifestações na porta dos quartéis e o segundo ponto, a da sucessão dos comandantes militares. E aí, quando você falou que a postura, a posição do ministro José Múcio suscitou
interpretações distintas acerca da estratégia que ele adotou, e até a gente viu até dentro da própria equipe do presidente Lula, a gente acompanhou o ministro da Justiça, Flávio Dino, defendendo ações mais contundentes das forças de segurança contra os manifestantes, e o Zé Múcio, nos bastidores, sempre adotou uma postura mais conservadora, uma postura de resolver pelo diálogo, uma postura mais diplomática, vamos chamar assim, tanto no que diz respeito às manifestações, no que diz respeito à sucessão dos comandantes militares. Então, até agora, o que a gente viu da ação do ministro foi dessa maneira. E, em relação à sucessão dos comandantes militares, houve críticas, algumas críticas pontuais ao Zé Múcio, esperando que o governo Lula, ou que ele, ministro, já nomeado, já indicado, fosse mais incisivo, não permitisse, por exemplo, o movimento que aconteceu de que as trocas nos comandos das forças se desse antes da posse do presidente Lula, houve críticas à postura dele, e ele, diplomaticamente, ele numa atitude conservadora, costurou por dentro, como você falou, costurou com o ministro da Defesa, o seu antecessor, o general Paulo Sérgio Nogueira, costurou junto aos seus interlocutores, junto às Forças Armadas, e a sucessão se deu de uma forma serena, e nem poderia ser diferente, e então o ministro Zé Múcio adota uma postura conservadora nesses dois pontos que a gente pode tratar como as duas questões principais nesse período de transição nas relações com as Forças Armadas e no que diz respeito aos militares. Como administrar os protestos na porta dos quartéis e como conduzir o processo de sucessão dos comandantes das Forças Armadas. Quem tinha de ser responsável de todos os lados, quem tinha de tratar desses assuntos com responsabilidade, assim o fez, e com respeito aos ditames constitucionais, com respeito à democracia, tudo foi feito como deveria ser. A gente estava até falando um pouco antes, você passou por isso, né? A ação que tem é que o governo, apesar de ter tido críticas ao Zé Múcio, não trouxe a bomba para si, né? Deixou que ela fosse sendo desarmada sozinha e aposta numa solução ao longo do tempo, né? Às vezes havia uma cobrança muito grande, como vamos enquadrar isso agora? E a sensação, claro que há muitas bombas a serem desarmadas, mas a sensação que a gente tem agora, a gente começa a se repor pelo menos um caminho para uma volta de uma relação mais orgânica e mais funcional, né? A gente percebe que o comandante da Marinha, que teve na festa do Itamaraty, assim como o novo comandante da Aeronáutica, já começam a repor as questões de equipamentos, de cobranças, mas num nível de valorização das Forças Armadas, algo que já existiu no Lula e depois houve mais embates durante a Dilma, mas quer dizer, você tem essa percepção, para a gente já concluir, de que esse caminho agora, ainda que seja um processo, começa a se abrir para você reposicionar essa relação do Lula com as Forças Armadas, talvez com base no que até já tenha sido essa relação nos outros mandatos dele, menos politizada? Sim, vai haver um reequilíbrio natural, vai se voltar a ter uma relação institucional à medida em que não haverá um presidente que tenta a todo momento instrumentalizar as Forças Armadas, colocá-la como um instrumento seu e não como forças do Estado brasileiro. Então, só essa questão, só de não ter um presidente que tente a todo momento se apropriar das Forças Armadas usando-a como um instrumento político, ou pelo menos como instrumento do seu discurso político, como o Bolsonaro fez ao longo dos 4 anos, isso já causa uma distensão e já causa um reequilíbrio, já começa a recolocar os atores nos seus lugares no palco, nos seus lugares que devem ser ocupados. E é natural que as Forças Armadas, como um aparelho de Estado, como uma força de Estado, e como grupo, reivindiquem melhores condições. Isso é absolutamente natural, absolutamente legítimo. E, como você disse, já há discurso sinalizando nessa direção, que as agendas voltarão a ser as agendas
que sempre foram a defesa do território, da modernização, de mais investimentos na área de defesa. Alguns dos principais programas de defesa, dos principais programas de investimento ainda em curso hoje, nas três forças, foram lançados no governo Lula. Então, essa agenda vai voltar. E aí você vai ter reivindicações, e elas vão ter que ser contempladas à luz das dificuldades orçamentárias, dos problemas fiscais com que o novo governo assume, mas elas vão ser administradas e vão ser negociadas. Essa volta a ser a questão de investimento, a questão de defesa salarial, as perdas salariais que os militares sofreram nos últimos anos, de que elas sejam recompostas. Essas agendas naturais dos grupos do Estado, elas vão voltar ao seu lugar. Elas tendem a voltar ao seu lugar. Sim, bom, perfeito. Acho que passamos aqui pela visão gerais, por questões específicas. Então, para também não nos alongarmos também, Cláudio, sua análise, sua visão interna, sempre com muita propriedade, com muitas informações, né? Porque o RR sempre tem a tradição de ter um monitoramento, de ter muitas fontes aí nessa área. Então, tenho feito um acompanhamento já antes da eleição, durante e agora já durante esse mandato Lula, e vamos continuar trazendo essa visão e essas informações no relatório e aqui também nesses bate-papos. Então, agradeço novamente a todos, a nossa audiência, e até breve, até nosso próximo vídeo, nosso próximo tema. Não faltará assunto ao longo de 2023. Um abraço, Cláudio. Um abraço a todos os leitores, assinantes do Grupo TRR. Abraço a todos. Até a próxima. Até.